João capítulo de número 21, o Senhor me deu um tema para essa mensagem, e o tema é: Jesus quer restaurar você. Diga: Jesus quer restaurar você. Aponte para quem está do seu lado e diga: Jesus quer restaurar você. Vira para o outro lado e diz: Jesus quer restaurar você. Agora aponta para você mesmo e diga: o Senhor quer me restaurar. Agora, se você já acredita na palavra mesmo antes de ser pregada, diga: o Senhor já me restaurou. Está muito fraco, diga: o Senhor já me restaurou. Amém. Existem muitos momentos em nossas vidas que o diabo quer roubar a nossa alegria. Amém? E as tentativas de Satanás roubar a nossa alegria são tentativas fortes, reais e profundas. Mas nós precisamos entender que estamos em uma guerra. Amém? E precisamos vencer esta guerra, precisamos vencer esta batalha, esta carreira, esta corrida que nos é proposta, e nós vamos vencê-la em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir graças a Deus? Vocês tiveram uma boa semana, amém? Quem não teve uma boa semana, levanta a mão. Não tem problema, eu quero que você levante. Eu não tive, se você não teve, levanta a mão. Mas o Senhor está conosco, amém? O Senhor está conosco, amém? Nós não somos forjados recebendo ursinhos de pelúcia. Nós somos forjados recebendo ataques do inimigo. Aleluia. E cada vez que nós nos posicionamos como homens e mulheres de Deus, mais equipados nós ficamos para essas batalhas dentro do reino de Deus. Amém? Bom, João capítulo de número 21, pode colocar para mim aqui. O tema todos vocês já sabem: Jesus quer restaurar você. Ponha isso na sua cabeça durante toda a minha pregação, durante toda a minha exposição. Amém? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. 2 pontos. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Diga comigo: não o reconheceram. E ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os discípulos ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Diga comigo: não arrebentou. Continuando. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a 3ª vez que apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então
alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Amém? Quem aqui já tinha lido esse capítulo todo? Quem já tinha lido esse capítulo todo? É uma sugestão minha, como pastor. Se você quiser iniciar o seu conhecimento sobre Jesus, leia o livro de João. Sabe, você que nunca conseguiu ler a Bíblia toda, nunca conseguiu ler um livro todo, eu lanço o desafio que você comece amanhã a ler o livro de João e você vai conhecer um Jesus que você não conhecia. Você vai ser apresentado a um Jesus que você ainda não conhecia. Quem não leu o livro de João, faça um desafio amanhã na sua célula e com seus parentes e desafiem-se a ler o livro de João todinho. Amém? Ele tem 21 capítulos, então vocês vão acabar rápido, podem até se desafiar a ler 2 capítulos por dia e em 10 dias vocês acabarão essa leitura e nunca mais poderão dizer que nunca leram um livro todo da Bíblia. E João é uma apresentação sensacional de Jesus Cristo. Pois bem, este capítulo é o último capítulo de João e ele vai mostrar Jesus mais uma vez aparecendo desta feita a 7 dos seus discípulos. E o tema que nós colocamos esta noite é: Jesus quer restaurar você. Então nós sabemos que até que de fato Jesus chegasse ao mar de Tiberíades, junto a este mar, e aparecesse aos seus discípulos, muitas coisas haviam acontecido antes. De fato, Jesus já havia sido condenado, Jesus já havia sido açoitado, Jesus já havia sido morto e Jesus já havia ressuscitado e aparecido a outras pessoas neste momento em que ele aparece agora no mar de Tiberíades. É importante entender que 7 dos discípulos estavam pescando naquela noite e era um hábito deles pescarem durante a noite toda e durante a madrugada, porque neste momento a probabilidade de terem uma maior colheita era muito grande. Não é à toa que pesca-se à noite e pesca-se de madrugada. Veja que Pedro, após Jesus ter morrido, agora ele decide voltar para a sua antiga vocação. Pedro volta a pescar. Ele olha para os seus companheiros, para os discípulos que estão com ele e diz: eu vou pescar. E os discípulos que estavam com ele olham para ele e diz: nós também vamos. Ou seja, Pedro, ele naquele momento, mesmo decidindo fazer uma coisa diferente do que ele estava fazendo durante os últimos 3 anos, ele acaba também influenciando outras 6 pessoas a irem com ele pescar. Escute bem o que eu vou te dizer. Pessoas influenciam pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Então você precisa saber com quem você está andando, você precisa saber quem você está ouvindo, porque pessoas incentivam pessoas, pessoas podem conduzir outras à vida ou podem conduzir pessoas à morte. Amém? Então existem muitos de nós que decidimos ouvir pessoas que não nos levam para o caminho da vida, mas ao caminho da morte. Nesse momento, Pedro apenas disse: vou pescar. E todos foram com ele. Por quê? Porque Pedro era um pescador profissional. Pedro era um pescador por natureza. Aliás, Jesus encontrou Pedro pescando e ele chama Pedro para o seguir. E Pedro olha em Jesus e entende que de alguma forma ele deveria largar tudo e seguir Jesus. E quando Pedro começa a seguir Jesus, ele diz: você, Simão, a partir de agora não será mais pescador de peixes, mas sim, você será pescador de almas. Você será pescador de homens. Então, ao encontrar Jesus, Pedro coloca a sua vocação, coloca a sua profissão a serviço do reino de Deus. Jesus só
mexeu na chave, ele pescava peixes e a partir daquele momento ele começaria a pescar homens para o reino de Deus. Veja que Jesus não abomina a sua vida profissional. Veja que Jesus não abomina os ramos que você escolheu para a sua vida, mas ele quer girar a chave para que aquilo que você faz para sobreviver também glorifique o nome dele e pesque pessoas para o reino de Deus. Então Jesus encontra Pedro e tem um relacionamento profundo com Pedro. Tanto que há uma briga santa e legal entre os estudiosos da Bíblia nessa questão de estar apaixonado por esses homens bíblicos. Então, alguns são apaixonados por Paulo, e às vezes fala-se mais de Paulo do que de Jesus na pregação, porque como Paulo disse, porque como Paulo falou, porque como Paulo ensinou. Alguns são apaixonados por Paulo, outros são apaixonados por Pedro. Porque Pedro tem um relacionamento com Jesus que não é um relacionamento maquiado. Pedro, ele é muito espontâneo. Diga comigo, espontâneo. Pedro, ele é muito verdadeiro. Diga, verdadeiro. Todas as pessoas que são muito espontâneas, elas incorrem em uma probabilidade de exporem coisas que talvez elas não vão cumprir. Sabe, aquelas pessoas emocionadas que prometem as coisas no momento de emoção, e aí quando a emoção passa, ele vê que ele não tem condições nenhuma de cumprir aquilo que ele prometeu. Pedro é um cara deste nível, mas ele tem um relacionamento sincero, ele tem um relacionamento genuíno com Jesus, ele aprende muito com Jesus, ele está colado com Jesus, assim como o discípulo a quem Jesus mais amava. E quando eu digo discípulo a quem Jesus mais amava, eu estou falando de João. João era o discípulo que tinha o privilégio de deitar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração de Jesus. Enquanto Pedro estava do lado, aprendendo com Jesus, observando Jesus, Pedro viu muitas coisas, viveu muitas coisas, passou por momentos muito interessantes. Por exemplo, um dia Jesus está pregando na praia e ele está mandando os discípulos ir embora. Ele fala para os discípulos assim, olha, atravessem o mar, vão embora, vocês podem ir para o outro lado, porque eu vou continuar pregando. Jesus tinha muito disso, podem ir, eu vou continuar pregando. Os discípulos entram no barco, anoitece e de repente o mar fica escuro, aquela coisa toda, e eles, cadê Jesus que não está vindo? E do nada aparece um homem caminhando sobre as águas. E esse homem que caminha sobre as águas vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E muito da mitologia daquela época falava muito de deuses, entre aspas, dos mares que faziam e que aconteciam. Logo eles veem aquele homem andando e dizem, é um fantasma que está vindo para pegar a gente, é um fantasma que está vindo para fazer alguma coisa. E eles começam a observar, vai se aproximando. E Jesus diz, não, sou eu que estou chegando. E Pedro, diga comigo, Pedro olha para Jesus e diz assim, se é o Senhor mesmo, manda com que eu vá até o Senhor. Veja que coisa interessante, se é o Senhor, manda que eu vá. Então Jesus diz, sou eu, então vem. E Pedro começa indo para Jesus, e ao começar a se aproximar de Jesus, ele olha para um lado, para o outro, e acaba afundando. Jesus pega na mão dele e diz, homem de pouca fé, por que duvidastes? Veja que Pedro tem uma experiência que nenhum dos discípulos tiveram. Outro dia Jesus está falando sobre o seu ministério. Eu quero contextualizar você, para você entender o que eu estou ensinando essa noite. Outro dia Jesus está ensinando sobre o seu ministério e Pedro está presente. E Jesus olha e diz assim, eu vou morrer. Pedro dá um pulo na frente de todos os outros discípulos e diz, não, o Senhor não vai morrer, porque eu darei a minha vida para defender o Senhor. Jesus olha para Pedro e diz assim, olha, para trás de mim, Satanás, porque havia um propósito em Deus que Jesus deveria morrer para que nós pudéssemos ser alcançados pelo seu sacrifício vicário. Pedro não perdeu a oportunidade, nem que fosse para dar o lugar ao diabo. Então Pedro falou, Jesus repreendeu, mas Pedro estava lá. Quando Jesus foi preso,
Pedro pegou a espada e mandou na orelha do soldado Malco. Aí a Bíblia diz que a orelha caiu. Parece que Jesus está olhando para Pedro e falou assim: quem mandou você fazer uma coisa dessa? Se eu quisesse, eu pediria, meu pai mandaria uma legião de anjos. Deus mandaria 6.000 anjos para me livrar. Pedro, eu tenho que ser preso. Aí Jesus, veja que confusão. Eu quero que você imagine comigo a confusão. Jesus cercado de gente, uma loucura. Pedro meteu a espada na orelha do outro. Jesus, com toda a paciência do mundo, para ser preso, para ser morto, fala para Pedro: coloca a orelha de volta. Aí Pedro põe a orelha de volta. Nenhum discípulo viveu isso, nenhum. Eu estou falando de alguém que teve um relacionamento muito próximo de Jesus. Aí outro dia, Jesus olha e diz assim: eu quero que vocês saiam pelos campos, pela cidade, ouvindo o que as pessoas estão falando a meu respeito. Aí começaram a ir pelos lugares ouvir o que Jesus está falando. Aí todo mundo volta, Jesus disse assim: e aí, o que estão falando a meu respeito? Começaram a dizer, uns disseram que tu és João, outros disseram que tu és Elias, outros falam que você é isso, que és um profeta. Aí Pedro, diga comigo, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: olha, agora você falou uma coisa poderosa, porque somente Deus poderia revelar para você que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Então eu estou falando de alguém que tinha um nível de proximidade com Jesus muito grande. Eu não estou falando de alguém que do nada apareceu na história, que do nada apareceu no cenário da Bíblia, não. É alguém que Jesus chamou, é alguém que andou com Jesus, é alguém que viu os milagres, é alguém que participou de muita coisa, é alguém que foi discipulado, é alguém que andou sobre as águas, é alguém que afundou, é alguém que foi levantado, é alguém que cortou a orelha, é alguém que colou a orelha. Então eu estou falando de alguém que estava o tempo inteiro intensamente ligado em Jesus e no seu ministério. Então, antes de acontecer tudo isso que eu li agora em João capítulo de número 21, foram essas coisas, um relacionamento profundo. E aí, simplesmente esse camarada, depois da morte de Jesus, ele diz: eu vou pescar. Então, quando ele vai pescar, ele leva uma turma com ele, e eles varam a madrugada, eles varam a noite, e não pegaram absolutamente nada, porque aquela pesca se tornou, de fato, uma pesca infrutífera. E Jesus aparece do nada, na beira da praia, de madrugadinha, amanhecendo o dia, e ele grita assim: olha, veja que coisa de louco, porque não é normal. Você está na feira, e eu passo e falo: e aí, Bianca, tem maçã por aí? É irracional essas coisas, porque, na verdade, se eu quiser maçã, eu tenho que comprar, né? Mas ele chega na beira da praia, ele olha eles pescando e ele grita assim: tem peixe aí? Vocês pegaram peixe para a gente comer? E aí eles respondem: não, a gente não pegou absolutamente nada. Veja que no texto ele chama ele de filhos. Ele diz: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Tem peixe aí para comer? Mas a Bíblia é muito clara em dizer que eles olham para Jesus e eles não o reconheceram. Este é o grande perigo na vida do crente, que mesmo sendo filho, ele se afasta de Jesus de uma maneira tão grande que ele passa a não reconhecer a Jesus. E quando nós não reconhecemos mais a Jesus, quando nós ouvimos um evangelho que não é o evangelho do reino de Deus, quando ouvimos um evangelho que é o evangelho da prosperidade, quando ouvimos um evangelho que é o evangelho só da cura, quando ouvimos um evangelho que é o evangelho só do batismo com o Espírito Santo, quando ouvimos um evangelho que é o evangelho somente do renovo. Deixa eu te falar uma coisa: o evangelho, ele não pode ser dissecado e nem separado. O evangelho é uma coisa só. O evangelho é um todo. O evangelho, ele é completo. O evangelho salva. O evangelho cura. O evangelho liberta. O evangelho batiza no Espírito Santo. O evangelho prepara o homem e o evangelho leva o homem para morar com Deus. Então é um evangelho só. Um evangelho puro e verdadeiro. E houve um outro acontecimento na vida de Pedro que paralisou Pedro de vez. Porque quando Pedro fala para Jesus assim: olha, tu não vai morrer, porque eu darei a minha vida, se preciso for, para que você não morra. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás.
Jesus fala algo muito pesado e muito poderoso na vida de Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes me negarás, a Bíblia diz que quando Jesus é preso, por 3 vezes consecutivas, Pedro acaba negando Jesus, dizendo: eu nunca vi, eu não faço parte disso, eu não conheço, eu não estava com eles, eu não sou desse clã, eu não sou desta turma. Então Pedro agora fica traumatizado com essas questões, Pedro agora fica pensando no que fazer da vida e ele resolve pescar, mas Jesus chega e pergunta: filhos, tendes alguma coisa? E eles não têm nada, mas aquele homem do lado de fora diz assim: então joguem a rede do lado direito. Só que o que me deixa encantado são as circunstâncias com que esse milagre acontece, embora não é do milagre propriamente dito que eu quero dizer. Mas veja, pescadores profissionais, tem alguém aqui que já se aventurou a pescar fora? Mas pescar no mar ou coisa parecida, tem alguém aqui que já se aventurou a pescar? Gente, muito bom. Não se pesca na beira, não se pesca na margem. Quando você sai para pescar mesmo com um barco, você vai lá para dentro. Você tem que ir para o fundo, porque é no fundo, diga comigo, é no fundo que estão os maiores peixes. Então quem fica na beira pega piaba, não é verdade? Quem fica na beira pega umas coisinhas desse tamanho. Só que Jesus está dos discípulos a uma distância de 90 a 100 metros. 100 metros é mais ou menos a água aqui, não muda muita coisa. E ele diz: joga a rede do lado direito. E a Bíblia diz que jogando a rede, eles puxaram 100 grandes peixes nessa profundidade. Então não é a lógica, mas era o que Jesus falava. Mas tudo isso era um pretexto de Jesus para encontrar-se com Pedro, porque Pedro precisava ser restaurado. Amém? Então veja que Jesus, ao chegar naquele lugar, Pedro agora está nu dentro da sua embarcação. Ele tem que pular no barco, ele tem que vestir a sua capa para só assim encontrar Jesus. Pedro agora vai viver algo interessante na sua vida, porque parece que eu vejo Pedro nadando para a praia, Jesus na praia esperando. Quando alguém disse é o Senhor, eu imagino o coração de Pedro dizendo: meu Pai, com que cara que eu vou olhar para ele agora? Como que eu olho nos olhos dele? Eu disse que eu daria minha vida se fosse preciso, mas eu neguei ele 3 vezes, eu disse que não o conhecia, eu disse que ele não era o meu Senhor. Com que cara que eu vou olhar para ele agora? O medo, a acusação começa a tomar conta do coração de Pedro, o sentimento de indignidade começa a tomar conta do coração de Pedro, mas naquele momento começa um processo de restauração na vida de Pedro. E a primeira coisa que eu vejo é quando Jesus encontra Pedro, ele restaura o amor que Pedro achava que Jesus já tinha deixado sobre Pedro, que ele não amava mais Pedro. Então Pedro estava com os sentimentos confusos e provavelmente muito envergonhado por ter traído o seu amigo Jesus Cristo. E Jesus agora queria resolver essa situação com Pedro. Por isso que quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele não pensa 2 vezes e ele diz: sim, eu te amo. Por quê? Que ele responde rápido, para não dar margem para a conversa, para não dar margem para esticar o assunto, para não dar margem para voltar e ter que dizer: Jesus, o Senhor me perdoa, o Senhor me desculpa, eu estou totalmente envergonhado. Com certeza ele estava envergonhado. Jesus não tinha dúvidas que Pedro amava-o, mas Jesus estava tornando a consciência de Pedro cada vez mais clara, não só de que Pedro amava profundamente, mas muito mais de que Jesus continuava amando Pedro. Qual é o papel de Satanás em nossas vidas? É nos acusar. Então todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós erramos, o diabo vem dizer ao nosso coração: você não é mais digno do amor do Pai, você não é mais digno do amor de Deus.
Deus, o Senhor não te ama mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou aqui nesta noite para restaurar no seu coração o meu amor. Eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de cuidar de você. Eu nunca deixei de incluir você no meu plano. Eu nunca deixei de incluir você no meu propósito. Se alguém nessa noite está se sentindo excluído, eu vim aqui para dizer, o Senhor chegou nesse lugar para dizer, eu quero restaurar o amor no seu coração, porque você é um filho amado do Pai. Pedro não tinha essa ciência, Pedro não tinha uma certeza absoluta do amor de Deus sobre a vida dele. Então o que nos mata como cristãos é que a cada erro, diga comigo, a cada erro, a cada pecado, a gente acha que tem que começar lá de novo, do zero. Aí a gente para de orar, não é? Aí a gente para de buscar, a gente para de jejuar, a gente para de seguir no propósito e a gente quer voltar lá para o final da fila. Não é verdade? Eu errei, Senhor, eu sou um miserável, desgraçado. Quem aqui quando pecou já orou assim? Eu sou um miserável, desgraçado, oh Senhor. E você fica se autoflagelando, se mutilando, achando que Deus vai ter dó de você, porque você está dizendo, eu sou um lixo, por que eu fiz isso? Não, Jesus não quer que você fique se autoflagelando. Jesus quer que você diga, eu errei, eu neguei o teu nome, eu fiz o que eu não devia, eu pisei na bola, mas eu vou continuar sendo filho, não baseado no meu amor pelo Senhor, mas baseado no seu amor por mim. Há um amor sendo dispensado esta noite, um amor que você não merece, um amor que você não imagina, o amor de Jesus Cristo. Ele vai a Pedro e ele pergunta para um pescador profissional, tem peixe aí? E o pescador profissional diz, não temos nada. Só que o interessante é que quando eles pescam 153 grandes peixes e saem para fora, a Bíblia diz que já tinha uma fogueira. Diga comigo, fogueira, peixe e pão. Diga comigo, fogueira, peixe e pão. Então, não é que Jesus estava com fome, não é que Jesus precisava dos peixes de Pedro. Aquilo era um pretexto para Jesus começar uma conversa. E quando Pedro vem para conversar com Jesus, Jesus está dizendo, Pedro, eu não preciso dos seus peixes, eu não preciso da sua profissão, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso de nada que venha de você, mas eu quero te dizer uma coisa, tem fogueira para aquecer você, tem peixe para você comer e tem pão para você comer também. O que Jesus está dizendo, o meu amor é tão grande que mesmo que você tenha virado as costas e ido fazer o que não deveria fazer, eu estou no mesmo lugar esperando você para jantar comigo. Eu tenho peixe, eu tenho brasa e eu tenho pão. Vem comer, vem comer, vem comer. Pedro poderia dizer, eu não fiz nada, mas Jesus está dizendo, está feito, agora come, aleluia. Fala para o seu irmão, já está feito, agora come. Já está feito. Não tem muita coisa para inventar. Jesus está restaurando no coração de Pedro o amor dele. Ele está mostrando para Pedro que quem errou foi ele, que quem se isolou foi ele, mas que o Senhor Jesus continuava o amando, porque o coração de Pedro estava cheio de marcas profundas. Não havia consciência do amor de Deus. E aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim, Simão, filho de Jonas, tu me ama? E aí Pedro rapidamente vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Amém? Amém? Sabe quando a gente faz uma pergunta do nada para uma pessoa, ela responde, é isso aí, pastor? É isso aí, irmão, porque ele quer bloquear logo a sua conversa, ele não quer esticar as coisas. Amém? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus olha na bolinha do olho de Jesus, de Pedro e diz assim, Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele vai dizer, Senhor, eu te amo, mais uma vez. Pedro não estava entendendo nada. Ele olha de novo nos olhos de Pedro e diz, você me ama? E aí ele vai olhar para Jesus e ter
aquele sentimento que ele tinha quando ele caminhava com Jesus. Ele vai lembrar de que Jesus não era homem. Ele vai lembrar de que Jesus era o Filho de Deus que ele tinha falado. Ele olha nas bolinhas do olho de Jesus e diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus vai dizer: se você sabe, sabendo que você me ama, apacenta os meus cordeirinhos, alimenta os meus cordeirinhos. Sabe, o nosso fracasso não mancha o amor de Deus por nós. Amém? O amor de Deus não é medido na maneira em que eu acerto ou que eu erro com as coisas. O amor de Deus é um amor que não acaba e que não é manchado pelos meus pecados. Amém? Então você que errou, você que pecou, saiba que Deus continua te amando. Diga: Deus continua me amando. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é uma fábrica de esperança. Você pode chegar aqui arrebentado. E aí você começa a ouvir a palavra, o seu coração começa a se encher de esperança. Alguém sobe e diz assim: vai dar tudo certo. Seu coração se enche de esperança. O começo da mensagem eu disse: ainda que você tenha errado, Deus ainda te ama. Isso te dá esperança. Amém? Porque nós temos uma impressão, sabe quando você está bravo com alguém? Quando você está chateado com alguém, a primeira coisa que você faz é você para de falar. Aí não tem mais mensagem, não responde mais mensagem, bloqueia no Zap, bloqueia no Insta, bloqueia no Facebook e você para de falar e começa a sofrer. A mesma coisa é em relação a Deus. Você para de falar e acha que Deus também está de mal com você. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está de mal com você. Ele está no mesmo lugar, esperando filhos voltarem para se relacionar com Ele. Amém? Você virou as costas para Deus, mas o reino de Deus é uma fábrica de esperança. E o mesmo Deus que restaurou o amor no coração de Pedro é o mesmo Deus que agora vai restaurar a vocação de Pedro. Primeiro ele restaura o amor. Primeiro ele diz: olha, você me ama, então eu também te amo, e já que você me ama, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Amém? Quando Deus restaura o amor, Deus também restaura a vocação. Diga: eu não sou um inútil. Mais forte, diga: eu não sou um inútil. Diga: eu sou útil. Agora responda para você mesmo: o que você está fazendo dentro do reino de Deus? Porque não é sobre dizer que é ou coisas parecidas. Tudo que a gente faz traz dúvidas dentro de nós sobre a nossa utilidade dentro do reino de Deus. Então você olha para o outro e você diz: não, isso que ele está pregando é para a irmã Irani, porque a irmã Irani é boa no que faz. Então essa mensagem é para ela. Ela é útil no reino de Deus. Eu acho que isso é para o Wellington. O Wellington está com 37 pessoas na célula dele. Então quando o pastor prega dizendo que você é útil, essa palavra é para o Wellington. Não, essa palavra é para você que teve o coração restaurado, que agora já sabe que Deus te ama, mesmo que você tenha errado e caído. Ele odeia o seu pecado, mas Ele te ama, porque o reino de Deus é um reino de esperança e Ele vai restaurar a sua vocação hoje. Essa semana eu recebi mensagens de um monte de pessoas dizendo: pastor, eu ainda não sou isso, não sou aquilo, mas tenho vontade de falar de Jesus. Pastor, eu ainda não sou isso e não sou aquilo, mas eu tenho vontade de sair nas casas orando. Pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas eu vou me inscrever no curso de líder porque eu estou ouvindo Deus me chamar. O que eu estou dizendo? Esse mesmo Deus que te ama é um Deus que te dá uma vocação. Ninguém no reino de Deus pode ficar parado, porque quando Deus ama muito uma pessoa, Ele dá muita responsabilidade para ela. Ou seja, no amor de Deus, somos responsabilizados a trabalhar para o reino e a produzir para o reino de Deus. Por isso, você não é um inútil dentro da casa de Deus. Consegue compreender? Mas você precisa se posicionar. Veja que o pecado, ele traz dúvidas a respeito da nossa utilidade. Porque nós vamos passar a vida inteira sendo acusados
Nós vamos passar a vida inteira com um dedo apontado para a nossa cara, dizendo, você é isso, você é aquilo outro. Mas você precisa lembrar que você teve um encontro com Jesus. E qual a voz mais alta que deve clamar dentro do seu coração? A voz dos seus pecados, a voz dos seus erros, ou a voz de Jesus olhando para você e dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, mas pastor, eu não sou pastor, eu não tenho vocação pastoral. Tem ovelha dentro da sua casa e você tem que pastorear essas ovelhas, amém? Quando uma mãe coloca uma música dentro de casa, ela está pastoreando seus filhos. Quando um pai coloca uma música dentro de casa, ela está pastoreando seus filhos. Quando um pai chama os filhos para orar, ele está pastoreando seus filhos. Quando o marido ora na cabeça da sua esposa, ele está pastoreando a sua esposa. Você consegue compreender? Não é sobre o que fazemos aqui dentro, mas é sobre o que fazemos no reino de Deus. E nós estamos cada vez mais distantes desta vocação. Talvez entendamos o amor de Deus, mas não entendemos que você é tão precioso quanto aquele que prega, quanto aquele que canta, quanto aquele que ora. Sempre onde você estiver, alguém vai chegar para contar uma história triste para você. Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui estava trabalhando e uma pessoa do nada começou a contar toda a vida dela para você? Deixa eu ver. Legal, né? Mas parece mágico. Parece mágico. As pessoas começam do nada a contar toda a vida dela para você. Naquele momento, Jesus está dizendo, apacenta e alimenta. Apacenta e alimenta. Então chega uma mulher e fala, meu casamento está destruído, meu marido fez isso, fez aquilo. O que você vai dizer? Devolve. Chifra ele também. Porque afinal de contas, direitos iguais. Sabe o que você vai dizer? Minha filha, Deus está com você. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu relacionamento. Por quê? Porque você está inundado pelo amor de Deus e você não pode. Diga, eu não posso deixar passar a oportunidade de falar de Jesus. Amém? E você pode estar passando o processo que for, porque geralmente alguém vem falar com você sobre o problema que você está vivendo. Não é? É ou não é? Alguém chega para você e diz assim, estou passando uma prova no meu casamento. E a sua vontade é dizer, é 2. Estou devendo um monte de conta e a sua vontade de dizer, é 2. Só que você tem um amor tão grande que você vai olhar, Deus está cuidando de mim, eu sei que Ele me ama, eu sei que o justo não fica desamparado, eu sei que o justo não mendiga o pão. Eu vou olhar para essa pessoa e vai dizer, tem um Deus que cuida de mim e que também quer cuidar de você. Tem um Deus que supre a minha necessidade e que também vai suprir a sua necessidade. Ou seja, ser inundado de utilidade no reino de Deus não é acumular cargo dentro da igreja. Então, às vezes, uma pessoa só, ele é líder de célula, é conselheiro, ora, visita, faz um monte de coisa. Isso não significa utilidade. Amém? Utilidade é você, onde você estiver, fazer com perfeição esse chamado, alimentar e apacentar. Então, o que eu quero que você aprenda nessa noite é que qualquer pessoa que passar pela tua vida não pode sair dela sem conhecer o Jesus que habita em você. Amém? Vão chamar você de doido, vão chamar você de chato. Eu converso com pessoas que elas trabalham em alguns lugares e ninguém nunca soube que essa pessoa é crente. E é disso que Jesus está falando. Jesus quer... Quando uma pessoa se torna inútil, quando ela não tem coragem de professar Jesus nos lugares que ela passa. Porque do seu lado tem alguém que precisa do seu Deus. Do teu lado tem alguém que precisa do seu Jesus. Posso ouvir um amém? Do teu lado tem um grande milagre para acontecer através da sua vida, através de você abrir a sua boca e apacentar e alimentar os cordeirinhos de Deus. Então o reino de Deus não é como o reino do mundo. O reino de Deus não vê as pessoas como descartáveis. Não é porque errou que vai ser dispensada. Diga comigo, não é porque errou que vai ser dispensado. Amém? E eu quero profetizar algo na tua vida essa noite, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Às vezes é necessário desconstruir para construir de novo. Diga comigo, vai doer.
Diga, vai doer, mas o Senhor é o arquiteto, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe onde vai colocar cada coisa na tua vida, em nome de Jesus. O reino de Deus não é o reino dos descartáveis, amém? Eu quero que você saia daqui dizendo, eu não sou descartável, porque o reino de Deus é uma fábrica de esperanças, amém? E como que eu pontuaria isso? Jesus está chegando num lugar e está vindo um caixão, um grande enterro, está se aproximando de Jesus. O Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que levantava paralíticos e que abria os olhos dos cegos, agora está caminhando para entrar em uma cidade, a cidade de Naim, e de repente está vindo uma mulher na frente chorando a beça, e a multidão está seguindo ela, e estão levando um esquife, que era um esquema de carregar os mortos naquela época, e agora Jesus olha para aquela mulher, no meio do cerimonial, no meio do desfile fúnebre, onde está todo mundo chorando. Jesus poderia falar com qualquer pessoa, Jesus poderia passar batido, como a gente passa em muitas situações. A gente fica ouvindo histórias no ônibus, né? Agora estou vindo trabalhar de ônibus, é uma delícia. E o ouvido cresce, as pessoas vão falando, é crise, é problema, é dor de cabeça, é gente que vai tentar se matar. E o Espírito Santo fica falando no meu coração, fala alguma coisa, se mete aí nessa conversa. Aleluia, é tão gostoso você ser útil no reino de Deus. Dentro do carro não dava para falar com ninguém, mas no busão, como eu estou sendo atrevido. É, porque é isso mesmo, a vida não presta, o que me resta é a morte. Na hora de descer eu digo, não, Jesus vai te dar vida e vida em abundância, essa tribulação vai passar e quem mandou te falar foi Deus, amém? Você vira as costas e deixa Deus fazer a obra, aleluia. Jesus chega, olha para a mulher, a dona do defunto, diga a dona do defunto. Eu poderia dizer o dono da tristeza, o dono do pecado, o dono do problema, o dono do desespero. Ele olha para aquela mulher e diz, mulher, não chores mais. É um absurdo falar com alguém que tem um parente morto. Isso é confrontar os psicólogos, isso é confrontar a ciência, porque tem que chorar mesmo, tem que botar para fora, porque senão você vai acumular essa tristeza. Só que quando Jesus diz, para de chorar, quando Jesus diz, para de mendigar, quando Jesus diz, para de falar besteira, Ele está falando com propriedade, porque toda vez que o Senhor manda você parar, é porque Ele já providenciou uma coisa maior, algo mais poderoso, estava para chegando. Aquela mulher olha para Jesus sem entender nada, mas ela para de chorar, e quando ela para de chorar, Jesus pega no defunto e diz, levanta meu jovem, ele recebe vida na hora. Deus está falando para você nessa noite, não é hora de ficar falando, não é hora de ficar futricando, não é hora de ficar conversando, é hora de agir. Deus vai colocar o defunto para andar, Deus vai ressuscitar teu sonho, Deus vai ressuscitar os projetos da tua vida. Para de chorar, para de lamentar e receba vida em nome de Jesus Cristo. 90% das mensagens que eu recebo é problema. E aí a gente fala assim, minha irmã, vai dar tudo certo. Não, mas... E aí você diz, Deus está preparando a saída. Não, mas... Deixa eu falar uma coisa para você. Para de esticar a conversa. Deus está indo ao encontro de toda a morte na tua vida, e transformando em vida, e transformando em graça, e transformando em glória. Para! Porque o reino de Deus é uma fábrica de esperanças. Hoje o Senhor quer encher o seu coração de esperança. Amém? Amém? Então as pessoas estão andando pelas igrejas, elas estão perambulando para lugares e lugares, porque elas acham que não são mais importantes para Deus. Mas a vontade do Senhor não é que você venha apenas nesse culto. A vontade do Senhor é que você entenda essa mensagem, seja restaurado, receba a vida e saia daqui ressuscitando outras pessoas. Você compreendeu isso? Saia daqui ressuscitando outras pessoas. Porque o Senhor restaura o amor dele por você. Ele mostra para você. Ele torna você consciente que ele te ama. E depois que ele mostra o seu amor, ele diz para você, aceite a sua vocação. Amém? Qual é a sua vocação?
Qual é a sua vocação dentro do reino de Deus? Eu queria que duas pessoas respondessem. Uma desse lado e outra desse lado. Tem coragem de levantar e falar qual é a sua vocação dentro do reino de Deus? Vamos lá, desse lado. A sua vocação é servir. Forte, poderoso. Desse lado, qual é a sua vocação? Deixa eu ver se tem alguém vocacionado aqui. A minha vocação é interceder. Aqui na frente, por aqui. Qual é a sua vocação? Levanta aqui para me ver. Nesse bolinho aqui da frente. Tem alguém vocacionado? Cadê a sua vocação? Vamos para cá. Vamos sair dali, deixar eles pensarem na vocação e vem para o lado de cá. Qual é a sua vocação? Desse lado aqui. Aqui nesse miolo. Alguém vocacionado aqui nesse lugar? Qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Aqui. Já pensaram? Vocação é louvar ao Senhor. Vamos ver do lado de cá se Deus já revelou e já operou o milagre. Qual é a sua vocação? Desse lado aqui. Vamos lá. Cadê? Cadê? Olha para mim, gente. Não é para olhar para o outro lado, não. O pastor está aqui na frente. Aqui, ó. Qual a sua vocação? Desse lado aqui. Você foi chamado para quê? O que você se vê fazendo para Deus? Cadê? Essa é a pergunta. Isso. Servindo. Pessoas precisam entender que não dá para ficar aqui. Eu vim para receber. Vocês vão matar os pastores de vocês, chupando eles de canudinho. E a gente está aqui e você está lá. Pega, pastor. Prega, pastor. Prega, pastor. Fala, pastor. Estuda, pastor. Fala, pastor. E o pastor está aqui dizendo em nome de Jesus, levante-se e seja útil neste reino. Faça alguma coisa. Saia do seu lugar. Produza para o reino de Deus. Você não foi chamado para encher a barriga de palavras. Irmão, se nós usássemos a cabeça aqui, pastor Mike, poderíamos passar uns 3 meses sem pregar. O povo está abastecido. Agora, o que você precisa? Pegar a sua ferramenta e começar a trabalhar. Aleluia! Imagina, todo dia eu aqui ensinando como usar a enxada. E é o que nós, pastores, estamos fazendo na nossa igreja. 9 anos ensinando como usar a enxada. Mas quem tem coragem de sair de casa com a enxada nas costas? Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém? Aonde está a sua enxada? Pergunta para quem está do teu lado. Cadê a sua enxada, meu irmão? Tem gente que trocou a enxada pelo namorado. Tem gente que trocou a enxada por uma namorada. Tem gente que trocou uma enxada por um propósito que não cabe você lá dentro. Você está vendo que não cabe. Deus quer que você volte para o seu lugar. Deus quer que você volte para a obra. Deus quer que você volte para a oração. Deus quer que você volte para a célula. Deus quer que você volte para o instrumento que você tocava e abandonou. Deus não fez nada com você. Ele te quer de volta na obra dele. Amém. Mas eu fico triste porque amanhã isso só não passou de glória a Deus. E aí eu, Mike e o Wellington vamos trabalhar tudo de novo. E aí a gente vai se reunir quarta-feira e vamos dizer, a partir de agora é como? Pega a sua enxada, pega a sua, que eu pego a minha. E vamos trabalhar. Irmão, Pedro recebeu muito amor de Deus, amém? E Pedro recebeu muito trabalho de Deus, amém? Deixa eu te falar uma coisa, você sabe que Deus te ama, sim ou não? Todas as pessoas que Deus ama, Deus dá trabalho, porque Deus não ama vagabundos. Consegue compreender? Todas as pessoas que Deus ama, Deus dá trabalho. E trabalho não é ministério. Trabalho é consciência de reino. É consciência de onde eu estou. O reino de Deus está. Aleluia. Esses dias uma pessoa incorporou do meu lado. Eu não orei por ela. E ela incorporou do meu lado. Por quê? Consciência de reino, pastor. Quando eu chego no meu local de trabalho, quando eu chego em qualquer lugar, quando eu entro no ônibus, eu estou dizendo, Senhor, seja comigo, porque o teu reino está aqui. O teu reino está aqui, então mesmo que eu não veja, batalhas estão sendo travadas ao meu redor, e pode incorporar, pode subir, pode descer, não tem problema, eu estou com a minha enxada, e eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma grande obra, e ninguém pode me atrapalhar, pode levantar o irmão, a irmã, o marido, a mulher, o filho, a filha, não importa quem se levante, continue batendo a enxada, continue batendo a enxada,
Alguém pode dizer ao contrário, e você vai com a sua enxada de crente, dizendo, eu ainda sou crente, eu estou triste, mas estou crente, eu estou zoado, mas estou crente, eu estou desesperado, mas estou crente, eu estou quase caindo, mas eu estou crente, eu não largo o chamado de Deus na minha vida. Nós precisamos aprender isso. Jesus olhou para Pedro, veio com aquele papo bonito, Jesus é o cara. Tu me ama? Tu sabe que eu te amo. Vira pastor. E vazou para o céu. Jesus é bom, diga amém. Jesus é bom, diga amém. Duas coisas que Jesus não quis na terra. Casar, que dá um trabalho da bexiga. Ele morreu, mas não casou. Ele deu a vida e disse, pastorear, não pastoreio. Deixa essa turma aí, porque esse povo é rebelde. Você consegue compreender que não existe filhos de Deus, diga comigo, não existe filhos de Deus que não estejam comprometidos com o reino de Deus. Isso é muito sério. Porque imagina a sua família, pobrezinha, e aí do nada você consegue comprar a sua primeira casa, diga graças a Deus. Quero profetizar que você vai comprar a sua primeira casa, em nome de Jesus, diga graças a Deus. E aí você comprou aquela casa e você disse, Deus é bom. E aí você tem um filho, você tem 2 filhos, você tem uma casa só. E aí Deus começou a te abençoar. E a sua vontade é comprar mais uma casa porque você quer garantir o futuro dos seus filhos. Diga graças a Deus. Então você vai comprar mais uma casa. Estão aprendendo, graças a Deus. E aí você tem 3 filhos, você já tem 2 casas. Mas Deus está te abençoando. E a sua vontade agora é comprar mais uma casa para que o seu outro filho também tenha uma casa. E você vai comprar essa outra casa em nome de Jesus. Graças a Deus, 3 pessoas, maravilha, estamos juntos, vamos testemunhar sobre isso. E aí o seu filho cresce, e a primeira coisa que o seu filho quer fazer é vender as 2 casas para torrar de cachaça. Você não já viu gente assim? Os pais ajuntaram, os pais trabalharam, ralaram, deixaram um monte de coisa, e quando ele morre, os filhos juntam tudo, vende e destrói, e a próxima geração nem sabe que o avô era tão abençoado. Consegue compreender o que eu estou dizendo? O Senhor mandou o seu filho, que morreu por nós, implantou o seu reino, e Ele não quer que você estrague tudo. Ele quer que você continue trabalhando para o crescimento do reino, porque a nossa herança não é casa, não é apartamento, não é carro. A nossa herança é a vida eterna, e Ele não quer salvar só você, Ele não quer vida só para você, Ele quer vida para o seu pai, Ele quer vida para a tua mãe, Ele quer vida para o teu filho, Ele quer vida para a tua família, Ele quer salvar o todo o quarteirão que você mora, Ele quer salvar o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, Ele quer salvar o vizinho da frente, Ele quer salvar o vizinho de trás, Ele quer povoar o céu através de você. Consegue compreender? Amém? É essa a vontade de Deus, porque o reino de Deus é uma fábrica de esperanças. Então Ele quer que você saia daqui e você dê esperança para o seu patrão. Ele quer que você leve esperança para o seu pai. Ele quer que você leve esperança para a sua mãe. Amém? Amém. Ele quer que você leve esperança para alguém da sua família que ainda não aceitou Jesus, que corre o risco de morrer e ir para o inferno. Quantos aqui sabem que vão para o céu? Diga graças a Deus. Agora veja, imagina eu indo para o céu e manhinha, eu sabendo que manhinha vai ficar. Eu sabendo que manhinha está indo para o inferno. Eu sabendo que minha mulher está indo para o inferno. Eu sabendo que meu esposo está indo para o inferno. Mas o que importa é que eu sou salvo, não. A vontade de Deus é que você seja um portador de esperança na vida das pessoas. Você não vai julgar as pessoas e nem os pecados delas, mas você vai olhar para as pessoas e dizer, há salvação para você, há esperança para você, porque a Bíblia diz que há esperança para a árvore cortada, porque mesmo que esteja cortada, ao cheiro das águas brotará. Ele não precisa beber água para brotar, ao cheiro das águas brotará. Pastor, não estou entendendo, você é crente de verdade aqui? Tem algum
crente aqui essa noite? Cadê os crentes? A Bíblia diz que se tu é crente mesmo, existe um rio de água viva dentro de você, e onde você passar, eles vão sentir o cheiro de água, e vai brotar na tua casa, vai brotar na tua família, vai brotar onde você estiver. Amém? Essa é a vontade de Deus, que você leve essa água para onde você for. Então Jesus restaura o seu amor em Pedro, mostrando a Pedro que ele o amava. Restaura a vocação de Pedro, mostrando que Pedro, só porque caiu, só porque errou, não era um inútil dentro do reino de Deus. Pedro errou. E depois que Pedro errou, sabe o que aconteceu? Jesus coloca ele como o primeiro pastor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Diga, Deus sabe todas as coisas. Imagina agora, se Pedro morasse aqui na Tiradentes e Pedro errasse, você aceitaria Jesus colocar Pedro como seu pastor? Seja realista. Sim ou não? Sim ou não? Com o olhar do homem, não, porque nós queremos as coisas perfeitas para nós. Amém? Mas Deus é especialista em transformar coisas imperfeitas em coisas poderosas, em instrumentos poderosos na mão dele para ele poder usar. Posso ouvir um amém? Eu quero que você entenda que a sua vida foi criada para glorificar a Deus. Amém? Pedro abraçou o ministério, e quando Pedro abraça o ministério, ele entende que ele recebeu uma chance de Deus. E você pode estar nesta pregação, nesta noite, recebendo uma chance de começar a caminhar o caminho e a carreira que Deus escreveu para você. Amém? Eu conheço pessoas que sabem que têm um chamado, mas elas fogem do chamado e dizem assim, não, está muito cedo, mês que vem. Tem gente aqui que me enrola desde o meu primeiro ano de pastor. Olha, esse ano não está difícil, mas o ano que vem eu me entrego. Você conhece alguém? O ano que vem eu me entrego. O ano que vem eu me entrego. O ano que vem eu me entrego. E os anos vão passando e você vai ficando para trás. E as crianças vão crescendo. E as crianças vão se entregando. E as crianças vão fazendo no seu lugar. Porque você não entendeu que você precisa estar pronto a morrer e a se entregar pelo ministério. E a coroa do ministério é a morte. Eu quero ser pastor porque eu quero crescer e crescer muito. Não, eu quero ser pastor porque eu quero morrer e morrer servindo. Deixa eu te falar uma coisa, o ministério é a morte. A coroa do ministério é a morte dentro da fidelidade, amém? A coroa do ministério não é um pastor realizado com 1000 membros, embora deva ser fantástico, mas a coroa do ministério é morrer sendo fiel, aleluia. A coroa do ministério é morrer do jeito que começou. A coroa do ministério é morrer tendo uma carreira e um bom combate sem ter as suas vestes manchadas. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Para encerrar, depois que Jesus restaura tudo isso, ele restaura a amizade dele com Pedro. Pedro achou que a amizade com Jesus já estava perdida. E aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, segue-me. Diga comigo, segue-me. Jesus olha para Pedro e diz, me segue, continua me seguindo. Jesus olha para Pedro e diz, vem comigo. Talvez você está aí argumentando dentro de você, contando a grande e fabulosa história da sua vida, dizendo, Senhor, toda essa pregação é verdade, eu entendi com profundidade o que o pastor quis dizer, mas essa palavra não é para mim, não vai funcionar comigo, porque eu estou longe disso. Jesus olha para você, como olhou para Pedro e diz, vem comigo. Amém? Jesus olha para você com as suas falhas, com os seus pecados, com o seu tamanho pequenininho, que talvez não é enxergado por ninguém. Jesus olha para você e diz, vem comigo, porque eu tenho amizade com você. Eu quero restaurar essa parceria. Eu quero restaurar essa amizade. Quando Jesus olha para Pedro e diz, segue-me. Segue-me significa uma profunda amizade que não leva em conta os pecados passados, porque todos foram perdoados e cobertos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, se tem alguém que ainda lembra do seu pecado, é você mesmo, porque Jesus já te perdoou. Diga, já perdoou. Diga, eu sou perdoado. Somente os pecadores digam comigo, eu fui perdoado pelo Senhor. Diga, o Senhor já esqueceu os meus pecados e agora eu posso fluir. Eu
mas ele quer andar comigo porque ele está morto de vergonha. Mas quando eu olho para ele e diz, eu te perdoo, vem comigo. É isso que Deus quer fazer na tua vida essa noite. Ele quer libertar, ele quer perdoar, e ele está dizendo, vem comigo, porque ainda há lugar. Vem comigo, porque ainda cabe você na obra. Vem comigo, porque ainda cabe você dentro do projeto de Deus. Amém? O reino de Deus é uma caravana que está rumando ao céu, e essa caravana continua gritando e dizendo, vem porque ainda há lugar, vem porque ainda há lugar. Olha para o seu irmão e diga, ele está chamando você. Não importa o que você fez, ele está dizendo, vem comigo, aleluia. Faz assim para o seu irmão, ó, faz assim para ele, o Senhor está dizendo, vem. Ele está chamando você, ele está dizendo, vem comigo, ele está dizendo, continue. E sabe o que é profundo nós aprendermos com essa história de Jesus e Pedro? É que Pedro havia seguido o mestre no passado, mas em muitas oportunidades, diga comigo, muitas oportunidades, ele não foi persistente. Porém, agora, Jesus espera que este novo convite dele para Pedro faça com que Pedro adquira maturidade. Então, os seus erros não é para você ficar mal falado. Jesus não permite que erros aconteçam na sua vida para que você fique definhando. Jesus permite que erros aconteçam na sua vida para que você amadureça, para que você tenha maturidade, para que você olhe e diga, eu errei aqui, mas eu não vou mais errar. Agora eu vou continuar firme, porque somente os maduros conseguem continuar. Amém? As crianças voltam. Diga comigo, as crianças voltam. Mas os maduros continuam. Os maduros continuam. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não importa como esteja o seu coração nessa noite, Deus espera que você continue. E não só isso, Deus também espera que você queira ser restaurado. E é aqui que eu quero encerrar a palavra. Deus quer que você queira ser restaurado. Talvez você é uma planta que já está morrendo esta noite, porque tantos ramos e galhos já cresceram e você agora está totalmente sufocado. Mas um jardineiro com experiência, ele sabe onde deve podar e onde deve cortar, sem matar, sem ferir, mas a fim de promover um crescimento sadio e saudável. Então, o que você está vivendo hoje, Deus permitiu que algumas áreas da sua vida fossem cortadas e podadas para que você pudesse viver uma vida saudável no reino de Deus. Então, depois de tudo isso que eu preguei para você, do amor restaurado, do ministério e da vocação restaurada, da amizade restaurada, o que vai acontecer agora depende de você. Você precisa querer ser restaurado. Amém? Você precisa querer, desejar que o Espírito Santo comece a tocar em áreas da sua vida que antigamente você não deixava o Espírito Santo trocar. Sabe, nós geralmente trocamos a primogenitura de Deus por um prato de lentilha. E eu vejo muitas pessoas esta noite arrependidas neste lugar, porque trocaram a bênção de Deus por um momento. Trocaram a bênção de Deus por uma ocasião. E neste momento o Senhor te pergunta, você quer ser refeito? Você quer ser feito de novo? Você está amadurecido a ponto de querer viver o novo de Deus